E aí pessoal ligado aqui no Instagram da Avid, meu nome é João, eu tô aqui para estrear essa nova série onde vamos dar dicas de edição e também falar sobre curiosidades do mundo audiovisual. Nesse primeiro vídeo eu vou estar falando sobre técnicas de montagem nos vídeos, no caso sobre o J-Cut e o L-Cut. Se você não sabe muito bem o que é isso, vem comigo que eu vou te explicar. Aqui no programa edição eu preparei alguns exemplos para demonstrar para vocês o que é esse tal de J-Cut e o que é L-Cut. Então, basicamente o que a gente tem aqui é o formato de J entre duas cenas. A gente tem a primeira cena aqui, que é uma fogueira, e aqui a segunda cena é o trem passando. A gente vê aqui o formato de um J, se assemelha a um J, por isso J-Cut ou corte J entre essas duas cenas. O que isso significa? Que o áudio do trem ele vai estar entrando antes de ser finalizada a cena da fogueira. E a gente tem esse resultado aqui. Essa é a primeira técnica e o que a gente percebe é que ele tem uma função de construir a narrativa de uma melhor forma. Parece que ele conecta melhor as duas cenas, ele realiza essa transição entre elas de uma forma que torna, por exemplo, que faz com que a gente pense que a cena da fogueira ela aconteceu e logo em seguida a gente já tem a cena do trem. Ele cria essa conexão forte entre ambas. Agora a gente partindo agora para o exemplo aqui sobre o L-Cut, ele parte do mesmo princípio, é o formato que acaba sendo formado entre essas duas cenas. Aqui a gente tem a primeira cena onde a gente tem fogos de artifício e a segunda cena onde a gente tem aqui um rapaz. E aqui o que a gente percebe é que é formado essa imagem que se assemelha a um L entre a junção dessas duas cenas. E o que a gente tem aqui é que o som dessa primeira cena ele continua mesmo quando a gente já tem a imagem da nossa segunda cena. Então o resultado que a gente tem é esse daqui. Novamente, ele tem essa função de colaborar com a sua narrativa. Ele mostra, por exemplo, que provavelmente teve a cena dos fogos e aí já no dia seguinte, esse rapaz, depois de ter curtido muito, está em casa agora todo triste embaixo das cobertas. Agora você chega para mim e fala: mas isso serve para editar filmes. Como eu posso utilizar essas técnicas para editar, por exemplo, um vlog ou um vídeo de eu falando sobre um determinado assunto? Então eu separei aqui 3 trechos das mesmas sequências de duas cenas de um vídeo. E aqui, nessa primeira, a gente tem o exemplo do Jump Cut, que é o corte seco, sem nenhum efeito entre essas duas cenas. É simplesmente o corte de uma para outra. A gente tem esse resultado aqui. Espontânea que tiraram da gente. Antes de começar a falar... O que eu não gosto aqui nesse caso desse jump cut é a gente tem esse movimento de virar o rosto para longe da câmera e depois na outra cena já tá olhando de novo para a câmera. Isso torna um corte muito abrupto. Eu acho que fica estranho e por isso nesse caso eu utilizaria o L-Cut, que a gente consegue observar aqui o formato. E a gente tem essa transição mais suave entre as duas cenas. Vou dar o play aqui. Espontânea que tiraram da gente. Antes de começar... Então a gente percebe que ele tá olhando para a câmera, o áudio dele continua, mas a gente já mudou a cena e ele continua olhando para a câmera. Então parece que a transição torna-se mais suave entre essas duas cenas. A outra opção seria o J-Cut, que nesse caso eu acho que não se adequa muito bem. Espontânea que tiraram da gente. Antes de começar a falar do que... Mas é mais questão de gosto, é uma questão de você variar também a sua edição, não ficar simplesmente nos cortes secos, nos jump cuts, e tentar criar essa variação que torne seu vídeo mais interessante e também que contribua para a compreensão do público e que reforce as suas intenções na narrativa. Foi isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e comentar caso tenha ficado com alguma dúvida e de compartilhar com seus amigos que também gostam de audiovisual. Fiquem ligados aqui no Instagram da Avid para mais conteúdos. Até mais!